Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Beatriz, este é o canal Beabook e hoje trago-vos um vídeo de opinião da minha leitura O Instinto, de Ashley Aldrin. Era um livro muito aguardado cá em Portugal, como noutros países. Ele foi publicado em 36 países e era um thriller que eu já tinha ouvido bastantes opiniões positivas e toda a gente estava super curiosa, toda a gente queria ler. Era um thriller mesmo muito agradável e então foi publicado pela Suma de Letras cá em Portugal. E é quem agradeço por me ter tido então um exemplar para eu ter a oportunidade de conhecer então esta história. De que é que nos vai tratar então este livro? Este livro vai-nos falar da Blythe. Conheceu o seu namorado, o Fox, acabaram por casar e eles então tiveram uma filha. A Blythe sempre esteve receosa de ter filhos porque a relação que ela teve com a mãe dela e que a mãe dela teve com a sua mãe, ou seja, com a avó da Blythe, foram relações muito complicadas que nós vamos também conhecer aqui neste livro. Vamos também ter capítulos do passado em que vamos conhecer as histórias dessas pessoas que foram histórias mais antigas, mas vamos perceber como é que eram as relações entre mãe e filha e vamos perceber que por causa dessas relações a Blythe então tinha receio de ser mãe e de ter uma filha ou um filho. Mas depois de muitas tentativas do Fox de convencer a Blythe a ser mãe, eles acabam por então decidir ter um filho. A Blythe vai então engravidar e vão ter uma menina que é a Violet. Só que quando a Violet nasce, apesar da Blythe já estar muito entusiasmada e já ter muita vontade de ser mãe e de ter a sua filha, a Blythe nos primeiros dias, logo que ela nasce, ela vai sentir que há ali uma relação estranha entre ela e a Violet. Não está a sentir aquilo que acha que deveria sentir de mãe para filha. E ao mesmo tempo, depois ao longo dos anos, isto vai sempre permanecer este sentimento. E ao longo dos anos vamos também perceber que a Blythe acha que a Violet não é uma menina normal, que a Violet é estranha, que a Violet tem comportamentos estranhos e ela tenta falar sobre isso com o marido, só que o marido, o Fox, não lhe liga muito, acha que ela não está a dar a atenção que deve à Violet e que o problema é esse, que o problema é que a mãe não lhe está então a transmitir o amor que deveria e por isso talvez a Violet tenha os seus problemas e não esteja então a desenvolver-se como deveria. E então a nossa Blythe nunca vai ter o apoio do Fox, nem de ninguém vai acreditar nela quando ela diz que a Violet tem comportamentos estranhos que não são normais. Portanto, basicamente a sinopse é esta, não vos posso falar muito. A Blythe vai então, passado um tempo, decidir ter outro filho para ver se com a chegada do irmão a Violet poderá mudar de atitude e poderá a família ter finalmente um sossego e uma vida feliz como ela tanto espera. Só que quando nasce o segundo filho, a Blythe vai perceber, eu não estou a ser spoilers, está na sinopse e é uma coisa básica que acho que vocês devem saber para entender a história. A Blythe vai sentir uma ligação diferente com o filho, que era a ligação que ela gostaria de ter com a filha, com a primeira filha, que não teve. E então vai perceber, então se calhar realmente há alguma coisa errada com esta miúda. E não são só coisas da minha cabeça. E portanto, basicamente a sinopse é esta. Nós vamos, como eu disse, ter capítulos do passado em que vamos perceber então a história da avó e da mãe da Blythe, das relações entre elas. E vamos também ter aqui uma espécie de diário, pareceu mesmo um diário, da Blythe a falar para o Fox, ou seja, aqui a narrativa é escrita da Blythe para o Fox, como se estivesse a falar para ele, e vai ser assim durante o livro todo, uma espécie de diário em que ela vai falar desde que eles começaram a namorar, até que casaram, depois até que tiveram a filha. Vamos acompanhar muito da infância desta miúda, de vários episódios da vida dela e também dos sentimentos que a Blythe tinha em relação a isso. Vamos acompanhar quando nasce o outro filho. Vamos acompanhar muito também do que é a maternidade naqueles primeiros tempos, quando se tem um bebê. E vamos talvez sentir aqui um pouco do que é a depressão pós-parto. A Blythe chegava mesmo a alturas que ela já não tinha paciência mesmo e por vezes ela culpava-se da relação que tinha com a filha porque achava que poderia ser culpa dela de não estar realmente a dar atenção, mas por outro lado a Violet tinha comportamentos estranhos. Mas isso é uma coisa que vocês vão perceber aqui neste livro e tirar as vossas próprias conclusões. Eu acho que este livro é muito de o leitor tirar as suas próprias conclusões e não está aqui tudo explicadinho e nós percebemos tudo. Não. Eu acho que
conforme nós lemos, vamos tendo as nossas relações, ou seja, se achamos que realmente é culpa da Violet, se é culpa da Blythe, se é culpa das relações que houveram no passado entre a avó e a mãe da Blythe. Cada um vai tirar as suas conclusões, porque não é nos dito. Claro que nós vamos ter o pensamento da Blythe, mas não é tão explícito assim que seja o pensamento certo. E mesmo o final, que é um final também muito em aberto, também eu acho que a escritora com este livro pretende dar muito asas à imaginação do leitor, ou seja, o leitor construir também ele a história, participar na construção desta história. E também isso é interessante, apesar de eu não gostar de finais em aberto, como eu já disse, gosto sempre tudo bem explicadinho, mas é interessante às vezes perceber esse tipo de escrita. São capítulos super curtos mesmo, que se leem mesmo bem, com uma letra grande, são capítulos curtinhos. Este livro é viciante. Isto é um thriller psicológico, também revi aqui como um thriller doméstico. Achei muito isso. É um livro muito intenso, com sentimentos muito intensos, com atitudes e ações que vão ser muito fortes, coisas que vão aqui acontecer muito fortes mesmo, que nos deixam por vezes um bocadinho agoniados e com muita raiva e com muita, sabem, ficamos a ferver por dentro como é que aquilo aconteceu, como é que pode acontecer, e ficamos chateados e não sei o quê. E acho que é um livro mesmo muito intenso a esse nível, nos puxar muito pelas nossas emoções, as nossas piores emoções. Mas realmente é um livro viciante. Não o achei viciante desde a primeira à última página. Cheguei aqui a uma altura que já aí metade do livro, ou já pouco depois de metade, que eu já estava um bocadinho cansada de estar sempre a ler a mesma coisa, porque o sentimento, apesar de estarmos a evoluir no tempo, o sentimento que vai sempre transmitir neste livro, desta relação entre mãe e filha, vai ser sempre muito similar, ou seja, nós vamos estar a acompanhar quando a Violet vai crescendo, vai sendo mais velha, fazendo outras coisas, mas ao mesmo tempo aquele sentimento, aquela coisa que nos tenta transmitir esta história vai ser sempre a mesma, desde o início ao fim. E acho que isso fez com que, se calhar, depois, mais para o fim do livro, eu já estivesse um bocadinho cansada de estar sempre a ler a mesma coisa, mas o livro lê-se bem, não é um livro maçudo. Se calhar, se fosse mais grosso, iria ser muito pior, claro. Mas o livro não é muito grosso e, portanto, essa parte, como eu digo, não é assim muito maçuda, não é muito cansativo, porque o livro não é grosso e tem capítulos muito curtos. Acho que é um bom livro para vocês lerem, principalmente para quem gosta destes thrillers psicológicos muito intensos. É uma excelente escolha. E vai haver adaptação cinematográfica, não sei quando, mas já ouvi falar que sim. E portanto, leiam este livro. Como eu vos disse, é um livro que deixa muito à imaginação do leitor. Portanto, muitos beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!